Olá, meus amigos, neste bloco nós vamos encerrar a parte de funções no Excel, talvez, não, estou brincando, vamos encerrar assim, e vamos começar esse bloco, 5 funções, 3 delas muito simples, uma pegadinha, 2 que seguem a linha dos 2 blocos anteriores, do Conte C e do Soma C. Vamos para o Média C. Média C, não vou ficar falando de novo, porque você já adivinhou, vai tirar a média, se e somente se um determinado critério for atendido, né, que é a condição. Vejam que é a mesma estrutura. Fazendo um rápido à parte, eu recebi uma mensagem esses dias de uma aluna, acho que não vou falar o nome, porque eu não sei se posso, né? E ela fez um comentário que eu achei extremamente agradável. Ela me mostrou uma questão sobre uma função que ela ainda não havia visto no curso e ela acertou. Estava feliz da vida e, claro, tem todas as razões para estar. Na verdade, veja, se você realmente entendeu o Soma C, se você entendeu o Conte C, mesmo que eu agora não falasse do Média C, que caiu numa prova até recente da VUNESP, e você fosse, daria para tentar chegar lá. Por quê? Porque você percebeu antes que eu falei, olha, o Conte C e o Soma C é o mesmo tipo de objetivo primário. Fazer X, somar ou contar, desde que um critério qualquer seja atendido. Agora, o X passa a ser tirar a média. Média C, vamos tirar a média, vamos, desde que um determinado critério, uma determinada condição seja atendida. Muito bem, aqui nós temos clientes do sexo masculino e do sexo feminino que gastaram seu dinheiro numa determinada loja. E eu quero saber qual é a média de gasto das mulheres, ou seja, claro, das pessoas do sexo feminino. Então, vejam, de onde é que eu vou tirar a média? A média eu vou tirar dos valores, coluna C. Mas a média que eu vou obter a partir da coluna C depende de uma condição. Que condição? A letra F, né, de feminino, é claro, constar na coluna B. Só vai ser levado em consideração o gasto da coluna C que esteja vinculado ao sexo feminino da coluna B de bola. Então vejam lá o que está entre parênteses. B2, 2 pontos, B7. Você já viu o que é isso. É a questão lá do sexo do cliente, sexo masculino ou feminino. Né? Fala assim do sexo do cliente. E alguém entrar no seu quarto agora, você estudando, vai perguntar que tipo de aula é essa. E o gasto, depois, é claro, vem o F, que é o que eu procuro, e depois o valor de C2 até C7. A leitura aqui é mais ou menos assim. A leitura começa pelo C. Se de B2 até B7, Excel, você encontrar a letra F, o texto F, por favor, tire a média. Este estava querendo sair faz tempo. Tire a média de C2 até C7. Ora, o que o Excel vai fazer? Vai olhar de B2 até B7, vai encontrar a letra F onde? B3, B4 e B6. E vai tirar a média, então, de C3, C4 e C6. Ou seja, dos 970, dos 2.670 e dos 5.150. Ora, voltemos aqui na função Soma C. Olha a função Soma C. Primeiro, onde eu vou procurar o critério. Depois, o próprio critério. O intervalo do critério e o critério. E depois, o intervalo da soma. Intervalo do critério, critério. Intervalo da soma. Voltando aqui para a função média agora, qual é a construção da sintaxe da média? Intervalo do critério, critério, intervalo da média. O que diferenciou do Soma C?
é que o último intervalo, em vez de ele somar, ele vai fazer a média. Mas a sintaxe é a mesma, a estrutura de sintaxe. Ora, você já descobriu, já imagina, que se do conte C eu fui para o conte C, do soma C para o soma C, do média C, vamos para o média C. Posso fazer média C mais a função E aninhada? Pode. Mas o média C é como se a função E já estivesse embutida. Se já está embutida é porque nós temos no mínimo 2 critérios. E se isso é verdade, os 2 critérios, ou 3, ou 4, ou 5, devem ser atendidos simultaneamente. A mesma historinha. Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos para uma tabela um pouco diferente. Deixa eu desaparecer aqui por um tempo. Agora, nós temos os clientes, sexo masculino ou feminino, mas nós temos o estado em que eles residem e os seus respectivos gastos. Eu agora não quero apenas obter a média dos clientes do sexo feminino, como no exemplo anterior. Agora, eu quero obter a média dos clientes que são do sexo feminino e do estado de São Paulo. E essas duas condições são atendidas simultaneamente. Antes da gente continuar, voltemos aqui, deixa eu retornar, ok, para o soma Cs. Vamos lembrar da sintaxe, ó. Primeiro, o intervalo da soma. No soma C era no final, no soma Cs passou para frente. Então, primeiro, intervalo da soma. Depois, intervalo 1, critério 1, intervalo 2, critério 2. Certo? Ok, vamos lá para a função média Cs. Primeiro, intervalo da média. Intervalo 1, critério 1, intervalo 2, critério 2. De novo, é a mesma estrutura. De onde ele vai tirar a média? De D2 até D7. Esse intervalo é o da média, de D2 até D7. Só que agora, mesma historinha de antes. Primeiro, de B2 até B7, ele vai procurar a letra F, indicando, evidentemente, o sexo feminino. Vai encontrar em B3, vai encontrar em B4 e também vai encontrar em B6 as marcações agora aqui. Depois ele vai olhar para C2 até C7, que é o estado, e vai procurar pelo texto SP nessa agora área marcada na cor azul. Ora, então ele vai procurar SP em azul, ou na marcação em azul, e vamos aqui fazer a marcação 3 vezes, ó, C2, C4 e C6. O que nós vamos fazer? Vamos desprezar as linhas que der falso, falso, e vamos desprezar as linhas que der falso, verdadeiro, ou que dê verdadeiro, falso, tanto faz. E vamos considerar apenas as linhas em que ambos os elementos sejam verdadeiros, ticados aí. Então, clientes do sexo feminino que residem no estado de São Paulo, essa situação na tabela ocorreu 2 vezes, na linha 4 e na linha 6. E, portanto, a média só vai ser obtida das células D4 e D6. Mesmo que você não quisesse calcular manualmente, você pode ver que D4 tem 2.670 e D6 tem 5.150. E a média, portanto, vai ser mais do que 2.700, vai ser abaixo de 1.000, de 5.000. Eram realmente os valores que poderiam gerar esta média de R$ 3.910. Se você fizer a conta, vai ver que é exatamente isso. Então, a estrutura de soma C, conte C e média C, a estrutura é a mesma. A estrutura de soma Cs, conte Cs e média Cs, a estrutura é a mesma. Claro, contar, somar
e obter a média, são 3 cálculos diferentes. E também, quando você tem no média C para o média Cs, ou então do soma C para o soma Cs, a ordem dos argumentos que são apresentados na sintaxe muda de forma intensa, já que o intervalo da soma ou o intervalo da média, quando há um único critério, está no final, e quando são 2 ou mais critérios, este intervalo passa para a parte inicial. Tá bem? Para finalizar, pessoal, nós vamos para 3 funções que você vai dizer, serve para quê? Serve para alguma coisa, serve para cair em prova. Então, vamos aqui à função ano. São 3 funções de data. Nós já vimos algumas funções de data. Nós vimos a função agora, nós vimos a função hoje. Agora nós vamos ver as funções ano, mês e dia. E olha só, qual é o perigo? São tão absurdamente simples que você vai duvidar que é apenas isso que realmente se apresenta lá. Então vejam. Vejam, põe lá o slide, né, professor? Tá, você já baixou o material, estava querendo ver se você está esperto. Nós temos na célula A1 uma data, sim, é data. O Excel, assim como a língua portuguesa, aceita a abreviação dos dias da semana e dos meses do ano com 3 letras. Então, para o Excel, ter, T-E-R, né? É sim sinônimo de terça-feira, ou sabe de sábado, e agô é de agosto, né? E assim, e jan é de janeiro, e etc e tal. Então isso é um formato de data aceito. Outra coisa, todo mundo aqui sabe, mas eu vou especificar. Professor, todo mundo aí sabe, porque dentro do estúdio só tem você. Todos nós que estamos agora envoltos nesta aula, sabemos que quando o número 12 aparece, como é o caso aqui, no final da construção de data, só podemos imaginar o ano próximo corrente. Eu não posso imaginar 1912, 1512, 2312, eu só posso imaginar o ano próximo ao corrente. Então, 2012. Vejam lá a função igual ano, abre parênteses a 1. Eu estou perguntando para o Excel, qual é o ano da data presente na célula 1? Tem que ter uma data presente em célula 1, claro, né? E o ano é 2012, mas nesse caso o ano não será 12, o ano é 2012, porque o 12 é apenas uma representação do ano completo. Só. Quanto à função mês, se o Excel entende que agô é o mês de agosto, e se para ele é equivalente a essa situação, então observem agora aí o que vai acontecer na função mês. Troquei o ano pela palavra mês. Igual mês, abre parênteses a 1, fecha parênteses. Só que ele vai mostrar não agosto por extenso. O Excel vai mostrar números. No ano, pessoal, acho que fica mais fácil. 12 é o quê? É 2012. Agô é o quê? É agosto. Eu sei que agô é agosto. Ok, perfeito. Mas agosto é o 8º mês do ano. De 1 a 12 é a única coisa que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a função dia, meus amigos, aí não tem o que fazer. Dia desta data, vamos trocar aqui, é o dia 30. 30 de agosto de 12, 30 de agô de 12, você podia pensar que ano é esse, né? 1712. Você podia achar que agô ele ia escrever agosto por extenso. Poderia. Sem saber, né? No começo, nós podemos imaginar muita coisa. Agora que o dia 30 vai ser apresentado como número 30, aí não tem jeito. Professor, tá, eu aceito, até porque eu estou fazendo aqui no Excel, estou vendo que é isso mesmo que vai dar. Mas para quê? Ora, vamos imaginar
que haja um cálculo. Quem se aposentou até 2005, o cálculo para se obter a aposentadoria é esse. Quem se aposentou de 2006 para frente, aí o cálculo é outro. Aí eu tenho lá uma lista de 80 milhões de segurados, né, do INSS, do nosso sistema de previdência privada, não importa, e eu preciso fazer um cálculo. Então eu poderia fazer algo assim, ó. Se igual se função ano, digitou o nome de função, abriu parênteses. Se o ano, por exemplo, da célula C3, tá, menor, igual 2005, papapá. 3 só reticências. Se não, papapá, fecha lá. O que são aquelas reticências? Claro, nós sabemos, né? É o verdadeiro e o falso. Ó, se o ano da célula C3 é menor ou igual a 2005, por quê? Porque quem se aposentou até 2005, se até é inclusive, então, se o ano for menor, o que é menor? 2004, 2003, né? É o passado, no caso do ano menor é o passado. Se o ano for menor do que 2005, ou seja, anterior ao próprio ou igual, então, e aí eu teria um cálculo previdenciário aqui no argumento verdadeiro. Se não, e um outro cálculo previdenciário lá no falso. Professor, está parecendo questão voltada para o concurso do INSS. Tanto faz, sinceramente, tanto faz, entendeu? Então, nós temos lá uma decisão judicial e há uma pena monetária imposta ali e tal, só que o processo se arrastou, então nós temos um cálculo a fazer, né? Então, dívidas que vão ser pagas agora, em 2014, mas que foram geradas em 2005, ou em 2006, ou em 2007, enfim, aí eu tenho a potencialidade de especificar, tá? Claro, você vai dizer, professor, mas eu bato o olho numa data, eu já sei qual é o ano. Eu não preciso que o Excel me diga o ano. Mas é aquela história de uma tabelinha de 1, 2, 3, 4 linhas, agora uma tabela com 600 mil linhas, que vai atualizando os seus dados constantemente, aí a coisa pode não ficar tão simples assim. Tá bem? Olha só, falando sério com vocês, e até agora a gente fez o quê, professor? Ficou brincando, né? Mas falando sério mesmo, funções aninhadas, tá? Eu entendi ano, eu entendi dia, eu entendi soma, eu conheci máximo, eu achei aquele marré de uma loucura, mas tudo bem, já apliquei, tá? Aí você pega 3, 4 dessas funções e joga lá. Se o marré disso aqui é maior do que o quinto menor de não sei o que, então faz a soma, caso, né? Então nós temos esta possibilidade. Algumas tabelas, não o tempo inteiro, porque senão nosso tempo não daria. Algumas tabelas, vocês perceberam, eu criei algumas historinhas, né? Como no Soma C, a história lá dos vendedores, João e José, só para ilustrar um pouco melhor a ideia. Mas nós, que somos candidatos, no dia da prova, somos robotizados. Não queremos saber se faz sentido ou não. A nós é dada uma tabela e um cálculo, e nós o executamos como faria o Excel e chegamos ao resultado. Para que serve? Isto já não é meu problema. Eu sei para que serve, para eu acertar a questão, melhorar a minha classificação e ser, então, aprovado e classificado. Ser aprovado é bom, mas ficar na lista de espera não é legal. Então é ser aprovado e classificado para a segunda fase, onde outras situações serão enfrentadas. Tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos encerrando as funções do Excel por aqui.